Eu vou tratar nesta hora de um assunto maravilhoso, que é a regeneração do ser humano, pecador do pecador. E nós vamos tratar desse assunto à luz da palavra de Deus. O Santo Evangelho, a boa nova, a boa notícia, que é ao nosso favor essa boa notícia. Então, a regeneração, ela é o ser feito de novo, porque nós necessitávamos ser feito de novo. Todos nós que nascemos na Terra precisamos ser feitos de novo, todos. Então, sem a regeneração, não há santificação. Não há. Isso é, se você não for uma nova criatura, não tem como você ser santo. Não tem. Porque o santo é uma nova criatura. E a santificação é da nova criatura ser habitada pelo o santo, o Espírito Santo enviado de Deus. Ele santifica essa nova criatura, que é a santificação. Aí a gente entende, compreende que a santificação não é a gente que faz, que consegue pelos nossos esforços, nossas religiões, a nossa frequência aos cultos regular. Não é. É Deus habitando em nós que santifica esse corpo mortal. Ele diz isso claramente. Então, sem o novo nascimento, ninguém poderá ver o reino de Deus. João 3,3. Isso é uma exigência, não é das religiões. As religiões não exigem isso porque elas manipularam essa coisa. O novo nascimento, elas manipularam e fazem o novo nascimento conforme o que eles colocaram para o público, para as pessoas, e as pessoas receberam e aceitaram, e agora elas se consideram novo, nascida de novo por esse feito. Você é chamado a aceitar Jesus, você aceita Jesus e se batiza em água. Quando você se batiza na água, aí os ensinos dessa religião diz que você nasceu de novo. Você é um nascido de novo porque se batizou nas águas. Mas não é isso que o Senhor Jesus estava dizendo para Nicodemo. De modo nenhum. O que Jesus estava dizendo para o Nicodemo, ele está dizendo para nós, para todos nós, os seres humanos. No caso do Nicodemo, ele já era um religioso, né? Mas Jesus disse que ele teria que nascer de novo para poder entrar no reino de Deus. Mas ele não ficou mudo e se acalmou com isso, não. Ele perguntou, ele interrogou Jesus acerca disso. Ele perguntou porque ele ficou aturdido, né? Ele já era um senhor de idade, já tinha uma idade bem avançada, então ele quis saber como que era esse novo nascimento. Logicamente racional, né? Ele queria saber, queria entender. Então ele pergunta como que poderia ser isso, sendo ele já velho, voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo. Jesus não estava falando do nascimento carnal, porque Jesus diz isso no verso 6 desse capítulo 3. Ele diz que o que nasce da carne é carne. E o que é que ele quer dizer isso? O que é que ele quer dizer com isso, Jesus? Que poderia o Nicodemos voltar ao ventre da mãe dele quantas vezes fosse possível. Mas toda vez que ele nascesse era carne. E não era esse nascimento, não era acerca deste nascimento que Jesus estava falando. Não era o nascer da carne, da vontade do varão, do sangue, não, da varoa, não. Ele estava falando de nascer dele, nascer da palavra, nascer do Espírito, ser gerado de novo pela palavra. A palavra que estava na boca dele, ele estava falando.
pois ele é a própria palavra encarnada, Jesus. Então ele deixou claro para Nicodemos que era um mestre religioso, supostamente de Deus, entre aspas, porque Jesus Cristo é Deus. E Jesus Cristo disse que ele não era dele. Então, o Deus que eles imaginavam servir não era o Deus de Israel. Não era Jesus. Então é por isso que Jesus disse que eles teriam que nascer de novo. Todo homem que quer entrar no reino de Deus, sem o novo nascimento, isso é impossível. Sem a santificação, ninguém poderá ver a Deus. Essa santificação, como eu já comentei antes, é Jesus em mim e eu nele. Ele santifica este corpo mortal, pois ele diz que nós somos o templo. 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E aí o habitante desse templo santifica esse templo. Ele diz que sem essa santificação, ninguém verá ao Senhor. Mas ninguém verá o reino de Deus sem nascer de novo. Se você nasceu de novo e se você é gerado de novo, o Espírito habita em você. Então você é santo, não porque você faz alguma coisa. Tem gente que acha que é santo porque abandonou o pecado, entre aspas, que não abandonou coisa nenhuma, continua no pecado, na hipocrisia. E por isso vai para uma igreja, vai para algum lugar, até lê a Bíblia, ora, faz uma série de coisas assim nesse sentido, ajuda um para ali, ajuda outro para lá. E acha que por isso entrarão no reino de Deus. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que eu tenho que nascer de novo. E eu tenho que ser gerado de novo pela palavra de Deus. Isso só vai acontecer pelo Santo Evangelho, que é a Boa Nova. E a Boa Nova trata de mim, de você, pecador. Trata de você. Então, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Sem ser regenerado, você não pode ser santificado. Porque você não é uma nova criatura para que o Espírito de Deus habite em você. Ele só habita numa nova criatura. Porque a velha criatura não tem como receber o Espírito novo. Ela precisa se render ao Evangelho, ao que o Evangelho está dizendo e crer. O Evangelho diz que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E aí aonde está a sensatez desse pensamento? É que eu tenho que nascer de novo. Se eu quero ver o reino de Deus, vou entrar, né? Eu preciso nascer de novo. Por quê? Porque sem o novo nascimento eu não consigo ver o reino de Deus e muito menos entrar. E aí uma coisa puxa a outra. Eu nascendo de novo já vem a santidade. Porque o habitante desse templo é santo. E santificará o templo, com certeza. E aí eu verei a Deus dessa forma. Mas não foi porque eu entrei numa igreja, me batizei nas águas, aceitei Jesus e estou em comunhão com a igreja A, B, C ou D. Eu estou lá nas reuniões frequentemente. Eu não falto um culto, eu estou lá direto. Não é por isso. E eu oro, eu dou o dízimo, eu faço boas dádivas, boas coisas, boas obras. Não é, a obra não é a minha e nem é a sua. Se for a nossa, não vai agradar a Deus. A obra é a de Jesus. Qual é a obra de Jesus? Você não leu ainda a Escritura? Eu diria que você deveria ler a Escritura. Daí você veria a obra de Deus. O que foi que Jesus fez? O que foi que Jesus fez? Lembra de Marcos, capítulo 16, do verso 17 ao 18? Você já leu esses versículos? Ele diz que estes sinais seguirão os que creem. Se você crê, esse crer é confiar. Fé é confiança. Se você confia no que Deus diz na sua santa palavra, você é um filho de Deus se você confia, porque o que Deus diz que você é filho dele. Em Jesus. É isso que Deus diz. Ele diz que o santo aqui é você. Se você nasceu de novo, você entra no reino de Deus. Você vê o reino de Deus.
não pode haver santificação sem o novo nascimento. Isso é impossível. E agora nós temos que atentar, porque o novo nascimento não é esse que a gente passa por uma pia batismal e se batiza em água e saiu lá fora da água nova criatura. Não é verdade isso. O novo nascimento é mediante o sacrifício de Jesus Cristo, pelo Evangelho, que eu vou saber disso e vou crer nisso, confiar nisso. Não é pelo que eu faço, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Não é. É impossível a santificação sem a regeneração. Tito 3,5. As igrejas, de modo geral, têm praticado em todas as denominações, têm praticado muitas vezes o infrutífero esforço de promover a santificação em pessoas não regeneradas. Se a pessoa não é regenerada, essa santificação imposta é a mesma coisa de um cachorro que vomita e dá uma volta por acolá e volta e come o seu vômito. Mesma coisa. É a mesma coisa de uma porca lavada. Na hora que você soltar ela, ela cai dentro da poça, na primeira poça de lama que ela vê, ela cai dentro. Esse não é o novo nascimento que Deus falou para Nicodemo. O novo nascimento não é da carne para a carne, não, é do Espírito. É crer no que Jesus disse que você é. E aí você confessa com a sua boca o que Jesus diz que você é. Não é pelo seu feito, é pelo feito de Jesus. Se você tem que fazer alguma obra, faça a obra de Jesus.